Já imaginou ganhar o título máximo de um australiano? Vamos começar? Namastê, Vit. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E olha, esse aqui vai ser um vídeo muito controverso porque eu vou tentar expressar as minhas ideias, a minha opinião de uma forma neutra, mas você me conhece, eu não tomo meu remedinho, aí eu não fico neutro coisíssima nenhuma. Aqui ó, do lado você consegue ver o meu iPad, porque eu vou ter que me basear nele para a gente estar falando sobre essa matéria. Então tá, pelo Wikipedia, eu vou te explicar o que é o Order of Australia. Ó, você consegue ver, tem um monte de informação, um monte de coisa, o que é, como faz para ganhar, quantas... Aqui não dá o nome de todas as pessoas que já ganharam e eu vou te explicar por quê. Mas basicamente, de uma forma bem simples, o que é o Order of Australia? É um título máximo que uma pessoa pode receber do país chamado Austrália. Por exemplo, se você é um australiano que se destaca ou que se destacou pelo seu trabalho para a comunidade, para o próximo, para a Austrália em geral, você pode ser nomeado. Depois existe uma junta, uma sociedade que representa essa Order of Australia e eles vão decidir se você merece ganhar essa honraria ou não. Então é um processo muito simples e eu acho que é uma das coisas muito legais que acontece aqui na Austrália. Então tá, você já entendeu, né? É uma honraria máxima. De repente você é um médico, você é um ator, você é um esportista ou você é até uma pessoa comum, mas que faz um trabalho tão interessante que merece ser gratificado, que merece ser noticiado para a Austrália inteira e para o mundo. Noticiado para a Austrália inteira, numas, né? Porque como eu te disse, nem eu sabia que isso existia. Tá bom, mas como é que eu fiquei sabendo disso e como é que isso tornou-se um sambalelê aqui na Austrália? Existe uma senhora chamada Margaret Court. Ela é uma tenista, ou melhor, ela foi uma tenista incrível. É essa mulher que tá aí, tá vendo? Eu fiquei curioso porque eu pensei assim, nossa, será que uma pessoa recebe esse título por ano? E na verdade eu descobri que não. Milhares de pessoas podem ser indicadas para esse título. E aí acontece da junta responsável por isso receber uma média de 1.000 a 1.500 indicações. E você pensa que só uma pessoa ganha? Às vezes 70% dessas indicações ganham, 50%, mas a média é de que 500 pessoas recebam o título. E quando que essa cerimônia acontece? Sempre no dia da Austrália ou no dia do aniversário da rainha. Coisa que aliás eu acho esquisita. Por quê? A rainha Elizabeth, ela faz aniversário aqui na Austrália 3, 4 vezes por ano. Afinal de contas, cada estado comemora o aniversário dela num mês diferente. Mas basicamente essa honraria acontece 2 vezes por ano. E tem uma média de 500 pessoas que recebem essa medalha. Então a Austrália homenageia mais ou menos, né? 1.000 pessoas por ano. E aí aconteceu esse furdúncio todo, né, da Margaret Court, que foi indicada. E aí quem é essa mulher? Aqui ó, vamos aqui do lado. Aqui tem um pouco da história, né, do histórico dela. Ela foi uma tenista incrível, já tinha ouvido falar dela, não pela história incrível dela, mas pela personalidade, abre aspas, que são minhas palavras, do mal que ela é. Por mais que ela tenha essa capa de anjinho, de uma pessoa doce, não é. É o que eu penso. Então tá, olha aqui, ó. Eu tô com esse óculos, mas eu não tô conseguindo enxergar nada. Mas você consegue ver aí algumas coisas, o estilo que ela jogava. Olha que a carreira dela desde 1959 até 1977. Quantas honrarias ela ganhou. Gente, tem muita coisa. Depois do tênis, como que foi a carreira dela e o ponto de vista religioso. É por isso que eu falo que ela não é tão docinho assim. Nossa, foi feito filme sobre ela. De verdade, tem muita coisa. Todos os recordes dela. Tem muita coisa. O Wikipedia tem isso, você tem que ter paciência para ler, tem muita informação. Mas acho que ela ganhou uma média de 27, 20 alguma coisa torneios, que fez com que ela representasse a Austrália muito bem
no esporte tênis. Então ela é conhecida mundialmente pela personalidade, pela excelente atleta que ela foi. Isso ninguém pode tirar dela. A mulher foi incrível e ponto final. E muito legal você pensar que uma mulher num mundo tão machista tenha conseguido tantos feitos, tenha conseguido levar o nome da Austrália para o mundo de uma forma tão positiva. E aí vem o meu ponto de vista. O que adianta você ser uma pessoa incrível no seu trabalho, não estou falando como pessoa, e aí o seu interior ser uma pessoa que discrimina, que maltrata, que fala coisas que podem até matar outra pessoa. Então o balanço fica meio esquisito. Não adianta você ser maravilhoso, o melhor profissional do mundo, se você é um cocô de ser humano. Essa é a grande verdade. Como a gente vê tantos artistas, tantos políticos, tantas celebridades. E o pior é você ver as pessoas que são os fanboys, né? Não importa. A pessoa pode ser uma porcaria de ser humano, mas é um cantor fantástico, é um artista extraordinário, é um esportista incrível. Aí vale? Tá tudo errado, né? Então tá. Por que deu esse rebuliço todo com essa mulher? Foi indicada e ganhou a honraria. Mas não importa o resultado final. O que importa é a falta de noção de quem indicou e a falta de sem noção de quem aceitou essa indicação. Porque uma pessoa com o histórico dessa mulher não merece ganhar uma honraria como essa. Então vamos lá, ó. Eu tô aqui agora com uma matéria do The Guardian que explica o que é a Ordem da Austrália e quem decide quem pode ganhar, ou seja lá o que for. Essa matéria fala basicamente que até então esse título, que já foi controverso algumas vezes pelo que eu li anteriormente, antes de fazer tudo isso aqui, mas agora nunca falou-se tanto sobre isso como aconteceu recentemente aqui na Austrália. Por quê? Porque muita gente, principalmente da comunidade LGBTQI+, ou também de pessoas que simplesmente não são da comunidade, mas que acreditam no respeito ao ser humano, ficaram indignados com o que aconteceu com essa mulher. Existe um corpo de pessoas, uma junta, que analisa e fala: essa pessoa merece, essa pessoa não merece. Então a pergunta é: quem é que decide que essa mulher, merecesse essa honraria? Porque essas pessoas, no mínimo, ou elas são muito preconceituosas, ou elas são muito dessituadas, ou elas são muito despreparadas, ou elas são tudo isso junto e um monte de coisa a mais. Porque não é possível dar um título como esse para uma mulher tão preconceituosa, ou uma mulher... Eu falei que eu não ia ser uma pessoa discriminatória nesse vídeo. Será que isso é discriminar? Será que o fato de falar a minha repulsa por uma pessoa ser tão vil é discriminar? Não sei, a gente vai descobrir aqui no meio desse assunto, tá? Fala se o caso também pode ser revogado. Aqui ó, tem um gráfico falando, olha, de quantidade de nomeações, você tá vendo? Por exemplo, em 2015, quase 1000 pessoas foram nominadas e mais de 500 receberam. Isso foi no dia da Austrália, no dia do aniversário da rainha, quase 1000 também, e um pouquinho mais de 500 recebeu essa honraria. Então aqui você vê nesse gráfico em vermelho, o vermelhão, quase vinho, são indicações, e o quase laranja, um cor salmão aqui, é quem recebeu. Essa matéria aqui também falou que do ano de 2021, como já começou controverso, com o fato de ter ganho dessa senhora, que eu também não concordo. Então, essa matéria aqui da Sydney Morning Herald, ela é bastante interessante, mas antes de eu explicar dessa matéria, deixa eu te falar como é que tudo isso aconteceu, como é que esse rebu todo veio à mídia. Um dia, o governador do estado de Vitória estava falando com a imprensa e alguém perguntou a ele o que ele achava do fato dessa senhora receber essa honraria. E ele disse que ele era radicalmente contra, que ela não representa os ideais da Austrália, que ela não representa a opinião da maioria do povo australiano, que o que ela fala é nojento, é miserável, é terrível e ainda pode causar perdas de vidas. Porque qualquer tipo de ato de preconceito, não tem muito o que falar. Também teve o governador do estado da Austrália do Oeste. Então, quando todo esse cenário político começou a falar muito mal dela, as pessoas começaram a prestar atenção. Toda a mídia, as pessoas começaram a falar no dia a dia. E aí começou toda uma batalha de muita gente falando, ela não merece isso. E muitos religiosos falando, ela merece isso.
Nosso primeiro-ministro também foi indagado sobre isso e deixou muito claro que ele não opina sobre isso, que isso não é algo competente a ele, por isso ele prefere se abster. Coisa que também não me surpreende. O fato é que nosso primeiro-ministro que podia, quer dizer, não podia fazer nada, mas que podia pelo menos mostrar o seu repúdio, né, como sempre saiu pela tangente. Pelo menos a gente tem outras personalidades e políticos que colocaram a cara a tapa e falaram o que acham. E não tem nada a ver com o fato de ter algum tipo de preconceito religioso, mas tem a ver sim com o fato de ter respeito pelo ser humano. Antes de eu falar dessa matéria, deixa eu explicar um pouco quem que é essa Margaret Court. Se você tirar de lado o fato dela ter sido uma tenista incrível, ela tem 30 anos de carreira como pastora religiosa. E ela é o tipo de pessoa boazinha, que fala doce, que tem um tom calmo e sereno, mas que expressa palavras de ódio. Sempre no meio do discurso dela tem algum ataque a alguma comunidade, principalmente qualquer minoria aqui da Austrália. Quando a Austrália estava para aprovar o casamento gay, uma das maiores empresas australianas de aviação, que é a Qantas, que era radicalmente a favor, começou a fazer campanhas. Essa senhora veio a público com cartas abertas dizendo que era momento das pessoas, e dela principalmente, começar a boicotar qualquer coisa da Qantas. O tiro saiu pela culatra, né? Porque a maioria da população australiana era super a favor sobre isso e super contra o que ela pensava, tirando os fanáticos religiosos que a seguem. Além disso, um casal de esportistas, eu não lembro se elas eram duas lésbicas ou se uma era uma mulher lésbica cis e a outra era uma mulher trans, tiveram um filho juntos. Ela fez um auê em relação a isso. Além disso, ela faz várias campanhas de tudo que tem a ver com essa minoria LGBTQI+. Será que eu estou falando certo? Porque tem tanta sigla, né? Enfim, ela sempre deixa claro que o ponto de vista dela é calcado na Bíblia, que a Bíblia é uma obra de mais de 2000 anos e que ela não está falando nenhuma coisa errada, que ela está falando tudo do ponto de vista de Deus. E aí eu vou entrar no ponto de vista que eu acho, você tem todo o direito de ter a sua religião. Aliás, a Constituição australiana dá esse tipo de liberdade, sim. As pessoas têm liberdade de expressar as suas crenças. Porém, a Constituição também é muito simples. Aliás, a Constituição de qualquer país democrático fala a mesma coisa. Liberdade de expressão sim, mas tudo tem limite, né? A sua liberdade termina onde começa a do próximo e vice-versa. E assim vai, é como um dominó. Então você não pode falar o que você quiser porque você tem liberdade de expressão. Você vai estar ferindo o próximo também. Então, guarde o seu preconceito pra você. Guarde esse seu ódio pra você. Ou melhor, essa senhora, né? E também tantos outros que pensam como ela. Respeita o próximo. Bíblia é uma coisa, Constituição é outra. Aprenda que a sua Bíblia não é o livro que pauta a vida do ser humano que está ao seu lado. Quando você entender isso, quando você aprender esse pequeno detalhe, a vida de todo mundo melhora, e melhora muito. Aí onde é que eu penso que eu sempre toco nessa tecla? Por que essas pessoas religiosas fanáticas são tão preocupadas com o que o fulano faz do furiquito dele? Por que isso te incomoda tanto? Por exemplo, existe esse casal de duas mulheres. Essas mulheres não têm contato nenhum com essa senhora preconceituosa. Então, por que isso a incomoda tanto? E é isso que eu falo, guarde a sua opinião nesse sentido para você. É importante dar opinião sim. Eu não estou dando a minha opinião agora, mas a minha opinião não tem nada de preconceituoso. Tem só um repúdio, um asco com uma senhora que deveria usar a sua carreira, a sua fama, como algo para melhorar uma comunidade, mas não, o que ela faz? Ela separa. E aí essa aqui foi uma matéria muito interessante da Sydney Morning Herald, que conta a história de uma doutora trans que resolveu dar de volta a sua medalha, né, essa honraria, para o órgão que cuida disso. Detalhe, ela ganhou isso em 2016 porque ela diz que não faz sentido. Ela é radicalmente contra pensar que uma pessoa tão preconceituosa, que fala coisas tão absurdas contra uma pessoa trans, esteja no mesmo patamar que o dela. Então, se essa honraria passa a ser esse tipo de coisa,
é melhor eu estar fora desse tipo de honraria. Aliás, faz muito sentido, porque na minha humilde opinião, quando pessoas como essa senhora Margaret Court começam a receber muito destaque, aliás, coisa que eu estou fazendo aqui agora, né? Mas começam a receber esse tipo de reconhecimento, é a prova de que essa honraria é meio capenga, né? Aliás, eu esqueci de dar um detalhe bem importante. Tudo isso começou em 1975, tá? Essa honraria foi uma coisa que tem a ver com a Rainha Elizabeth, mas enfim, ela não tem nada a ver com isso. Mas eu não sei se foi alguma coisa do povo que trabalhava com ela, mas enfim, em 75 começou isso. Então vamos voltar, né, porque tinha que voltar, porque eu sou confuso, você sabe disso, né? Essa doutora devolveu essa medalha e falou, não, sinto muito, mas não quero fazer parte disso. Aliás, ponto pra ela, achei maravilhoso da parte dela. Olha, eu vou deixar vários links aqui embaixo na barra de descrição, assim você fica sabendo mais sobre toda essa história. O que eu acho importante é dizer algumas coisas que eu vi durante todo esse processo. Quando foi anunciar isso tudo, dessa honraria para essa senhora, para essa tenista preconceituosa que hoje é uma pastora, e a grande maioria dos australianos começou a falar muita coisa ruim, ela também foi procurada. Às vezes ela saía da casa dela, jornalistas estavam com o microfone apontando para a cara dela e ela sempre com um olhar muito doce. E também ela chegou a dar uma entrevista até para um canal de televisão aqui. Ela disse o seguinte, que ela receberia essa honraria por tudo que ela fez pelo tênis. E não por tudo isso que ela fala na Bíblia. E que chegou a hora do povo australiano pensar pra frente. Aí vamos falar uma coisa, eu vou voltar a ser o Emerson que não tomou um remedinho. Como assim? Você fala o que você quer e fala assim, não, tudo bem, você é uma aberração, você é um ser do demônio. Mas tudo bem, bola pra frente. Não é bola pra frente não, sua maluca. Não é assim que a vida funciona. Você não pode vomitar o que você quiser e falar, tudo bem, deixa pra lá. Não é assim. Outra coisa. O Emerson acredita que vai e volta, né? Como ela fala que ela se baseia na palavra de Deus, porque Deus veio aqui e falou com ela, né, com algumas pessoas, e aí escreveram a Bíblia, então ela tá certa. Eu vou até chegar mais perto para falar uma coisa contigo. A Bíblia não é um manual de instruções de todas as pessoas do mundo. Eu, por exemplo, não a sigo, não acredito nesse livro, mas respeito quem segue. Agora eu acho muito estranho você interpretar a Bíblia de um jeito que lhe convém para a sua vida, mas para o outro você interpreta de uma forma diferente. Ou seja, se a gente fosse seguir a Bíblia sem nenhum tipo de interpretação, mulher não teria voz nenhuma. Mulher não deveria estar ministrando, mulher não deveria estar falando, mulher não deveria estar na política, mulher não deveria estar atuando, mulher não deveria estar nas igrejas. Mas espera aí, existe uma forma de interpretar, né? Nós não estamos há 2000 anos atrás. Então por que você não interpreta diferente também para aquele grupo que você tanto discrimina? Então são dois pesos, duas medidas? Isso é a prova de que você tem o direito sim de ter a sua religião, mas você tem o dever sempre de respeitar o seu próximo. Quando esse respeito acaba, aí o negócio tá feio. Eu acho muito triste a gente dar voz, a gente dar luz, a gente dar oxigênio para tipo de pessoas como essa mulher. Mas infelizmente, se a gente não fala, esse tipo de força tão maligna acaba ganhando força. Acaba confundindo, acaba matando, acaba transformando o mundo que a gente vive num lugar menos inclusivo, num lugar difícil até de respirar. Então, do mesmo jeito que a gente tem que aprender a ignorar pessoas como essa senhora, a gente tem que aprender que esse tipo de postura fere, esse tipo de postura machuca. Então, quando que a gente tem que ignorar e quando a gente tem que se posicionar? Difícil, né? E mais uma vez, ela tem todo o direito de ser esse tipo de pessoa. Qualquer um pode ser boçal, qualquer um pode ser idiota, qualquer um pode ser o que quiser. Mas guarda pra você quando o que você fala fere demais o próximo. Eu já falei isso em vários vídeos. Infelizmente a gente tem que viver com pessoas boçais no mundo. Desde que o mundo é mundo, isso é normal. Mas felizmente a gente está num processo, num caminho sem volta. Essas pessoas que lutam tanto contra as minorias vão perder. Aliás, já estão perdendo espaço.
Se você vive num país democrático, onde religião e Estado não são a mesma coisa, você tem que aprender que o que você pensa, a sua religião, não é mais importante do que a religião do próximo. Ou não é mais importante do que o próximo não tem nenhum tipo de religião. Você tem que aprender a conviver com isso. Vamos respeitar, vamos parar de machucar tanto o próximo pelo simples fato de estar seguindo a palavra de Deus num livro que talvez não represente nada para o próximo. Respeito a gente tem que ter, sempre tem que ter, pelas ideias, por tudo isso. Mas a gente não pode respeitar ideias tão danosas, ideias tão preconceituosas, ideias que machucam tanto. Chega de homenagear pessoas como essa senhora, porque esse tipo de gente, eu sempre falei isso, se Deus existe, eu tenho certeza que essa aqui não vai ter acesso a ele, mas vai ter acesso sim ao coisinho lá de baixo. Porque, olha, se bobear, vão dançar ciranda, cirandinha junto, porque essa mulher, olha, eu peço desculpas se de certa forma eu fiquei irritado nesse vídeo, mas você sabe, né, quando eu não tomo meu remedinho e eu tenho acesso a esse tipo de notícia, aí eu fico muito louco mesmo, me dá um, olha. Agora eu acho muito importante o seu ponto de vista, eu acho muito importante fazer você pensar. E também, se você quiser me ajudar, é muito importante que você escreva alguma coisa aqui, porque o seu comentário completa demais a ideia do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, se não gostou, pode dar o dislike, faz parte, eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau.